O Altiara Notícias está entrando no ar. Um acidente com vítima fatal no início da tarde de quinta-feira no quilômetro 65,9 da rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, interditou a pista no sentido São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ajudante de motorista de 58 anos morreu após o caminhão bater na mureta de proteção. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a pista foi totalmente liberada por volta das 15 para as 3 da tarde, mas chegou a gerar 8 quilômetros de congestionamento. 2 pessoas foram presas na terça-feira em Bragança Paulista, suspeitas de espancarem e matarem um homem. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi alvo de um tribunal do crime depois de denúncia a uma facção criminosa de que ele teria abusado de uma criança. O possível crime de abuso nunca foi registrado na polícia. O corpo do homem foi encontrado no dia 21 de abril numa propriedade na zona rural já em decomposição. Após a investigação, a polícia conseguiu identificar a vítima e a motivação do crime. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria sido alvo de um tribunal de crime de uma facção. Ele foi julgado depois que a família de uma criança o denunciou aos criminosos como tendo praticado violência sexual contra uma menor. O homem foi espancado e depois morto com golpes de picareta. A polícia cumpriu 2 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento no crime. Um deles é um dos homens que teria participado da execução e o segundo contra uma mulher de 21 anos que seria tia da suposta vítima. Havia um mandado contra um terceiro homem que também tinha participação no óbito, mas ele já havia sido preso dias antes por violência doméstica. GCMs de Atibaia apreenderam drogas e detiveram um homem. Nas proximidades da rua Riacho Doce, os guardas realizavam a varredura contra o tráfico de drogas com o apoio do cão Eros, quando 2 homens fugiram. Um deles foi detido quando o outro jogou algo no chão e fugiu sentido a uma área de mata. Com o abordado havia 2 porções de maconha no bolso da roupa e R$ 463 em dinheiro. Na sacola no chão havia 27 porções de maconha. Na terça-feira, a Polícia Militar prendeu um homem que estava sendo procurado pela Justiça depois de roubar a bolsa de uma mulher em Bragança Paulista. A vítima foi assaltada por volta das 7 da manhã na Avenida Antônio Pires Pimentel. Ligou ao 190 e as equipes da PM intensificaram o patrulhamento, viram um homem semelhante ao informado já no bairro Jardim Sevilha. Na busca pessoal, foi localizada uma faca presa na sua perna e dentro da mochila estava a bolsa da vítima com os seus pertences. Na consulta dos antecedentes criminais, constou que estava sendo procurado pela Justiça. Guardas civis municipais de Atibaia apreenderam um adolescente com drogas no último dia 28. Durante o patrulhamento no Recreio Estoril, a equipe viu um homem em atitude suspeita. Abordado, foi constatado que era menor de idade e na revista pessoal foram localizadas 14 porções de crack no bolso da bermuda dele, além de dinheiro em notas trocadas. Ele confessou que as drogas eram suas e que seria responsável pela venda dos entorpecentes, indicando o local onde estaria o restante das drogas. No local foram encontradas 51 porções de crack. PMs prenderam no último dia 27 em Atibaia um homem e um adolescente com drogas depois de tentativa de fuga. Na Avenida Jerônimo de Camargo, os policiais suspeitaram dos ocupantes de um carro. Depois de fugirem, na Estrada Velha de Bragança, todos desceram do carro ainda em movimento. Um deles, menor de idade, foi detido com 44 pinos de cocaína e 2 porções de maconha. O motorista e os outros 2 passageiros fugiram a pé. Um foi detido. No carro havia uma sacola com 21 papelotes de cocaína. Os outros 2 fugiram para o matagal. O homem, motorista do carro, foi preso por tráfico de drogas, corrupção de menores e direção perigosa. O adolescente, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
A Igreja Santa Clara, em Bragança Paulista, vai promover a Noite dos Caldos. Vão ter caldos de feijão, mandioca, mandioquinha e caldo verde. O pote de 400 ml custa R$ 10. Vai ser neste sábado, das 6 da tarde às 9 da noite, e você pode encomendar pelo WhatsApp 91029 2634 para entrega ou retirada na igreja que fica no Jardim das Águas Claras. Você confere agora as informações sobre a Covid-19 em Bragança Paulista, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. No boletim desta sexta-feira foram registradas 189 notificações suspeitas, 61 casos confirmados e 128 descartados. 41 pessoas internadas no SUS, Bragantinos fora da região. Nenhum paciente de outra cidade está em leito da região. Pacientes bragantinos aguardando vagas, 2 para UTI e 3 para enfermaria. 100% é a taxa de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria, 19.099 casos confirmados desde o início da pandemia, 16.791 recuperados, 409 óbitos, 131 exames estão em análises e um óbito em análise. 25% é a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria na UPA da Vila Davi. 72.309 pessoas já foram testadas, com 53.079 testes negativos. Estão vacinados 47.534 pessoas que receberam a primeira dose e 23.990 receberam a segunda dose. O Fundo Social de Solidariedade de Bragança Paulista está promovendo a campanha do agasalho com o slogan "Sua doação aquece uma vida". Pelo terceiro ano consecutivo, também foi lançado o projeto Quadrinhos do Bem Querer e tem o objetivo a arrecadação de roupas como calças, camisetas, camisas, calçados, lençóis, travesseiros, colchas, toalhas de banho e rosto, toalha de mesa e demais acessórios, em especial cobertores e agasalhos que estejam em bom estado, que serão doados às famílias necessitadas. As distribuições à população são realizadas nos CRAS, no Fundo Social e em projetos sociais. As doações podem ser entregues no Ginásio de Esportes Lourenço Quillet, o Lourenção, na Avenida José Adriano Marrei Júnior, 754, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Também nas tendas de quarta a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde, que são colocadas em diversos pontos da cidade, nas unidades básicas de saúde, nas caixas espalhadas em diversos pontos comerciais e industriais, ou na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Rua Doutor Freitas, 835, no Matadouro. O telefone de contato é o 40 35 0010 e o horário de funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde. Já o objetivo do Quadrinhos do Bem Querer é arrecadar quadrinhos de lã, crochê e tricô e de retalhos no tamanho 20 por 20, que serão montados e formarão mantas coloridas, além de gorros e cachecóis, para que possam ser entregues às pessoas mais necessitadas e também nos asilos, na residência inclusiva, Lar da Bênção, Sama e demais entidades filantrópicas. Vamos falar sobre esporte. Chegou a hora do futebol. E pela terceira fase da Copa do Brasil, o Bragantino perdeu por 2-0 para o Fluminense na quarta-feira no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, sem contar com o goleiro Cleiton e o meia Claudinho, que estão servindo a seleção olímpica. No segundo tempo, aos 16 minutos, Fred abriu o placar para o tricolor das Laranjeiras. E aos 25, Abel Hernandes, que entrou no lugar de Fred, fez o segundo gol e fechou o placar. A partida de volta será em Bragança Paulista, na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. O Massa Bruta precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Mas antes, pelo Brasileirão, neste sábado, o Braga recebe o Bahia às 9 da noite no Nabizão, em Bragança Paulista. E pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana,
O Bragantino enfrentará o Independente Del Valle do Equador. O primeiro jogo será no Equador às 9h30 da noite em Quito. O segundo duelo vai ser em Bragança Paulista, dia 21 de julho, às 9h30 da noite. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento.